Antes de começar, eu só quero fazer, dois alertas de Love Alert. Primeiro, tem spoiler. Mesmo que seja da novel, vai ter spoilers que talvez aconteçam no BL em si. Então, se vocês não querem nenhum tipo de risco de saber de alguma coisa que vai acontecer que ainda não aconteceu, eu recomendo que saiam do vídeo. Ok? Segundo alerta. O vídeo, né, essa conversa sobre o que acontece nos capítulos finais e capítulos especiais da novel The Love Alert é um vídeo longo. Então eu recomendo que preparem um cafezinho, peguem um pedaço de bolo, sabe? Vai escutando e debatendo e comentando, e aí a gente bate um papo sobre o assunto. Mas se vocês quiserem, com o outro vídeo longo, ou como qualquer vídeo longo que eu faço, vai estar também, o áudio vai estar no Spotify, o vídeo vai estar no YouTube e aqui no TikTok também. Se vocês estão vendo isso no TikTok, ok. Se vocês estão vendo isso no YouTube, esse vídeo está primeiro no TikTok. E se vocês estão escutando no Spotify, oi, tá bom? Então agora vamos começar a falar sobre a novel The Love Alert. Então, eu li os últimos para que eu pudesse contar para vocês antes que talvez acontecesse na série. Na novel, o tempo é um pouquinho diferente, mas eu comecei a ler na parte do término, de quando o Thor vai e, encontra o Jimmy com o Uran na festa e a cena de vamos acabar. A partir daí, o Jimmy vai atrás por um tempo e passa 20 e poucos dias. O Thor segue machucado, mas está bem melhor. O Jimmy, em contrapartida, tá péssimo. Ele tem pesadelos que ele se reúne e volta com o Thor, mas daí passa um tempo e o Thor fala: tu acha que eu quero voltar contigo? Só tô te usando. E aí ele acorda todo suado de noite por conta do pesadelo e tem sofrido muito por conta disso. Isso aqui é uma segunda chance. No geral, ele tá sofrendo. O Thor tá triste, mas esse novo cliente que vai pro café começa a gostar dele. E ele é um médico. Ele começa a dar em cima do Thor e eles conversam. Aí o irmão do Thor fala assim: tá, mas mano, por que tu não dá uma chance? Dá uma chance pro Freeze, que é o nome do médico. E aí o Thor fala: não, ainda não, eu não tô pronto. Eu quando começo a gostar de alguém, eu sou muito intenso, eu abro muito meu coração e eu ainda não cicatrizei do Jimmy. Daí daí o namorado do irmão dele pega e, fica falando também. Então, tanto o Tei quanto o Fá tentam ajudar que o Thor siga em frente. No final, eu tô pulando, tá, gente? Mas no final, quem ajuda o Jimmy a ter oportunidades de se encontrar com o Thor é o irmão do Thor e o Fá. Porque eles, depois de um tempo, como o Jimmy começa a piorar e eles começam a perceber que ele realmente está sofrendo e que parece que ele aprendeu a lição e não sei do que, eles ficam com pena. O que acontece é o seguinte: nesse meio tempo rola uma recaída, mano, nada significante. O Jimmy fica possuído pelo ritmo ragatanga quando ele vai atrás do Thor no café, olha e tá o Thor sorrindo pro médico, pro Freeze, e aí antes dele entrar no café e fazer algum problema, causar algum problema, o Fá ou o Tei, eu acho que é o Fá, vai e já não. Deixa eles conversarem, esse aí é o namorado do Thor. E aí o Jimmy fala: ele tá namorando? Sim. Aí passa o dia, chega o Fá e fala assim:
ó, eu falei pro Jimmy que tu tava namorando. E ele disse, mas eu não tô namorando. Eu não quero nada com ninguém. Eu tô bem assim. Só que a primeira oportunidade que o Jimmy tem de falar com o Thó é tão cirúrgico com as palavras que doeu até em mim. Porque ele fala assim, quem quis terminar? E exatamente, o que foi que eu te falei quando a gente estava terminando? Que eu não queria que tu voltasse pra minha vida nem como amigo. O que mudou agora? Eu continuo achando a mesma coisa. E vuf. Só que, claro, o tempo segue passando, o Jimmy não vai desistindo, daí o Jimmy adoece. Então, a febre que o Thor vai ter no episódio de amanhã, é amanhã? É amanhã. De amanhã, teoricamente, seria uma febre que o Jimmy teria depois de uns 30 dias separado do Thor. Seria uma coisa assim. E aí, claro, o que o Jimmy faz? O Jimmy adoece, vai parar na casa do Thor, porque o irmão do Thor é amigo do Jimmy, ele não perdoou, mas ele entendeu que o Jimmy tá aprendendo a lição dele. Então, o amigo dele tá queimando, sabe? Tipo, tá morrendo ali. Então, ele levou o Jimmy pra casa para que se recuperasse. O Jimmy começa a ter, não sabe se é alucinações ou algo do gênero, porque ele sente o cheiro do travesseiro, que é o cheiro do Thó, ele sente o cheiro na coberta, porque ele está deitado no sofá. Daí o Tay, quando vai falar com o Jimmy, porque são colegas, né? O Jimmy fala assim, ai, quem me tapou foi o Thó, quem foi? Eu sinto o cheiro dele. Aí o Tay fala, é meu travesseiro e são as minhas cobertas, não foi o Thó. Não te emociona, não foi? Eu sei que foi, eu reconheço o cheiro dele, não sei do que, papapá. E aí, o Tay tinha trabalho na faculdade, o Jimmy queria uma oportunidade para falar com o Thó. O Tay e o Fá queriam saber se o Jimmy, falando com o Thó seria capaz de aguentar a pressão e não dar o braço a torcer. Então, o pobre do Thó foi um rato do laboratório, né? E o que acontece? O Thó tá descendo, o Tay já saiu, o Thó tá descendo pra tomar o café da manhã, porque ele tem que ir pro café. Olha só, tá falando café da manhã pra... Aí, quando ele conversa com o Jimmy, ele é seco. E aí o Jimmy fala, eu tô com fome, não sei do que, E aí o Thó fala assim, então, tem café ali, se tu quiser, tem coisa na geladeira, eu só vou comer aqui e já tô indo trabalhar. Sabe, eu tô com uma saudade da tua sopa de galinha, teu caldo de frango, que tu me fazia quando eu não tava muito bem, sabe? Aí o Thó pega e fala assim, quer receita? Eu aponto pra ti. Quando ele fala isso, o Jimmy nota que eles não estão mais na mesma vibe, e aí bateu o desespero. O Jimmy vai, piora um pouco e decide ir no médico. Quando ele vai no médico, ele toma uma injeção. Só que a injeção pode causar sono. Mas não quer dizer que vai ser, tipo... O Jimmy é malandro. O Jimmy poderia ter pedido para qualquer outra pessoa para buscá-lo, só que ele lança o quê? Ele pede ali uma ajuda ali para a enfermeira e para o médico para que ele lance lesão e que a enfermeira ligue para o Thó, porque daí ele pega e lança a narrativa que o meu celular estava sem bateria e o único número que eu tinha, tipo, que eu sabia de cor era o teu. Então, desculpa o incômodo, não sei do que. Desculpa. E aí dorme no carro. Só que o celular dele tinha bateria. Sabe? Ele tinha como chamar o irmão do Thó, ele tinha como chamar um táxi, ele tinha como qualquer coisa, mas o Thó, como estava preocupado, porque, claro, o guri estava completamente
rumo a ficar grog pelo benzetacil na bunda. Então, ele, não, tá, eu vou. E aí, quando ele deixa o Jimmy na casa dele, né? O Jimmy na casa do Jimmy, no apartamento, ele olha assim, aí ele olha pro gato que eles têm que. O Jimmy tem, né? Ele pega, faz um carinho. E o Jimmy tem, tipo, pequenas acordadas que ele de relance enxerga o Thó, mas depois ele capota mesmo, porque era remédio de febre e era uma injeção. Então, quando ele acorda, ele fica, tipo, procurando o Thó, só que o Thó já vazou de lá. E aí ele fica triste, mas ele vai na cozinha e percebe que o caldo de galinha, o caldo de frango, estava no fogão. O Thó preparou a comida de doente. O Thó separou os remédios em pequenos potinhos antes da refeição, depois da refeição. O Thó fez tudo isso e quando o Jimmy acordou, ele viu que a janela estava fechada. Sim, a cortina estava fechada, mas a cortina da sala do gato não estava, porque o gato precisa de iluminação. Aí, quando ele foi na sala do gato, ele percebeu que a comida do gato tinha sido trocada, que os brinquedos estavam arrumados. E quando ele acordou mesmo, ele viu que a cortina dele estava fechada, porque ele sabia, porque o Thó sabia que ele era sensível a claridade, assim, quando estava dormindo. Então, aquilo deixa ele ainda mais esperançoso. No final das contas, guris, o Jimmy usa o gato como desculpa para se aproximar de novo do Thó. O Thó tá falando com o Freeze, aí aparece o Jimmy do nada, porque como o Jimmy não conseguiu cuidar do gato, não ia ter como cuidar do gato, e o gato estava na casa, eu acho, do Thó, uma coisa assim. O Thó pega, percebe que o gato ia ficar sozinho e leva o gato pro café. Quando o Jimmy chega no café, o gato tá todo amiguinho do Freeze, que é o doutor que tá competindo, e a maneira que aí o Freeze pega e percebe que tinha algo entre os dois, entre o Thó e o Jimmy. Só que ali no texto fala que o Jimmy nota que a maneira que o Thó fala com o Jimmy é uma maneira seca, sem sorrisos, sem nada. E que dava para perceber que ali não tinha nada. O Jimmy fica puto da cara porque o gato dele tava com o inimigo dele ali e que ele não curtiu aquela vibe. Daí o Thó pede desculpa e diz assim: "Ah, desculpa eu ter pego o gato, mas é que tu não tinha como cuidar e eu tava preocupado que ele ficasse sozinho, então eu trouxe pro café porque eu ia estar aqui. Eu ia estar trabalhando." E daí o Jimmy meio que fica todo: "Não tem problema." E começa a encarar assim o Freeze tentando tirar, sabe, a alma dele do corpo só pelo olhar. E aí tá. Com o tempo, o Thó vai amolecendo até chegar ao ponto que eles transam. Simples assim. E aí eles começam a conversar de novo. Só que uma coisa que o Jimmy percebe é que a maneira que o Thó tá agindo agora, ele é muito mais firme. E ele pega e abre totalmente o jogo. Ele fala assim: a maneira que tu me tratou e as coisas que tu fez pra mim, agora que eu tô melhorando, tu quer reaparecer. E aí o Jimmy fala: "Não, mas eu sou eu mudei, eu sofri, eu aprendi a minha lição." Guris, um canalha encontrar salvação em 30 dias, até clínica de reabilitação tem programas pra gente drogada que dura mais do que isso, sabe? Então, uma coisa que não é teu vício, é tua personalidade. Vai mudar em 30 dias? Então. Só que no final das contas, eles acabam juntos. E é lamentável.
Aí tem os capítulos especiais. O que tem de interessante nos capítulos especiais? O Jimmy se torna, tipo, cagão. Ele é medroso. Ele começa a ter medo do Thor no sentido de relacionamento. Por quê? Um dos casos, o Ron, de novo, estava na faculdade, se encontrou com o Jimmy e começou a conversar com o Jimmy e percebeu que o Thor estava do outro lado e estava os observando. E aí ele queria testar as águas. E aí ele falando e o Jimmy sem entender nada, sem nem perceber. E aí o Jimmy falando, não, agora não, eu tô sério mesmo e olha, tu pode olhar. Aí ele mostra a aliança que eles estão usando, né? Ele tá usando. E quando acaba a conversa, o Jimmy liga pro Thor e o Thor não atende. E aí o Jimmy começa a achar que tava dando algum problema, tava dando alguma coisa. E, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O Thor, então, nos viu e ele achou alguma coisa errada. E o Ron fica tipo, foda-se. E aí, o irmão do Thor liga pro Thor, o Thor atende. E aí ele fala assim, mano, tu, por um acaso, tu brigaste com o Jimmy? E o Thor, não. Por que eu haveria de ter brigado? Não, porque ele tá aqui chorando. Que tu tá brabo com ele e ele tá aqui chorando na faculdade. Então, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Eu acabei de entrar em casa. Tipo, eu recém cheguei. Eu tava aí, mas tô em casa agora, por quê? Ah, aí dentro ele fala, não, é que o Jimmy tá aqui sofrendo, que tu tá brabo com ele, não sei do que. Aí, não. Nisso, Jimmy entra em parafuso, voa pra casa do Thor e já começa a se explicar. Não, tu deve ter me visto falando com o Ron e não é o que tu pensa e não briga comigo, não acaba comigo, não, meu amor, não. Aí o Thor dá um abraço, tipo assim, calma. Eu te vi falando com o Ron, sim, mas eu não achei que tu ia fazer nada disso. A partir do momento que eu decidi reatar o relacionamento, a gente começou do zero. Então, tudo aquilo que aconteceu no passado ficou no passado. E eu tenho noção que agora tu... Tipo, sabe aquela coisa de tu é uma nova pessoa, tu sabe das coisas. Só que a questão é simples. Eu tava na faculdade, eu vi você sim, só que enquanto eu tava esperando e vi os dois, um professor me mandou uma mensagem pedindo ajuda para um projeto, para uma coisa, e eu fui até o professor porque ele queria conversar comigo. Dali, eu saí de lá e como já estava de passado da hora, eu voltei para casa. Ai, mas por que tu não me atendeu? Por que tu não me ligou? Por que tu não... Aí o Thor... Jimmy, eu te mandei várias mensagens contando tudo o que estava acontecendo. Não, mas eu não, olha aqui, eu não tenho mensagem. Aí o Thor pega o celular dele. Ah, olha só. Acho que a gente vai ter que trocar de operadora, porque olha aqui, eu te mandei as mensagens. Aí o Jimmy olha, e aí... sabe aquela coisa, tipo, ai, graças a Deus. Ai, que susto, eu achei que tu tinha ficado de mal comigo, não sei do que, papapá, pipipi. Ele não, o que aconteceu no passado ficou no passado. Eu sei que tu... se tu quiser, eu nunca mais falo com o Uran. Ele assim, eu não te pedi nada disso. Eu sei que agora tu tá sério e que tu leva a sério o nosso relacionamento. Eu não faria nada disso. Não, sabe aquela coisa? Não fica criando minhoca na cabeça. E... porque, né, colocar minhoca na cabeça não dá, né? Ele já tem várias minhocas na cabeça. Ele só tá criando mesmo. Mas é aquela coisa, né? Ele cria, ele aumenta os problemas na cabeça dele porque ele sabe bem o que passa na cabeça de uma pessoa malandra. Então, como ele já foi, ou ainda é, talvez, malandro, fica naquela noia de tipo, ah, não, então ele vai pensar que eu tô fazendo de novo, e, claro, até eu não duvidaria de mim mesmo. Ai, meu Deus, e aí, não, e o Thor já tem maturidade suficiente para ter os ciúmes, mas para
sabe, começar de novo. Tendo feito isso, aí tem alguns capítulos com partes NC, que fica uma coisa tipo, e aí o Thor começou a ter iniciativa, fazendo com que o Jimmy se surpreendesse, e aí o Jimmy deixou que o Thor tomasse conta, mas depois falou, quando tu cansar, vai ser a minha vez de tomar conta. E aí Thor fica assustado com a afirmação. Acaba o capítulo. Então assim, a novel acaba com os dois juntos e nos capítulos especiais a gente descobre que eles continuaram o relacionamento e que o relacionamento só aumentou, tipo, só concretizou. Mas ainda assim, guris, com a novel misturada com a série e com aquela coisa de bom senso, é muito difícil de digerir o papo do cara que é um malandro que desmerece o outro, que trata mal, e só porque o cara diz não e tipo, não vou voltar e não vou mais fazer e não vou mais me humilhar por ti, ele em 30 dias, 20 e poucos dias muda. Só porque ele descobre que ele realmente amava o Thor. Ele amava tanto o Thor. E ele achava que o Thor ia dar uma meia volta e ia ficar com ele de novo. Então, ele só tá fazendo birra. E aí, quando foi passando o tempo e o Thor não voltava, e o Thor não voltava, e o Thor não voltava. Até que, quando ele falou com o irmão do Thor, ele falou assim: ó, duas notícias ruins. Assim, ó, simples. Uma, o Thor bloqueou teu número. Simples assim, por isso que tu não consegue falar com ele. Segunda, o Thor já tem namorado. Que depois ele vai no café e vê que é o Freeze e tudo mais, mas não estão namorando nem nada. O Freeze só tá, como eu posso dizer, quando o Freeze entrou na história, o Thor tava muito abatido, tava muito machucado, e o Freeze foi, tipo, consolar, e aí disse, não, caminha aqui, tem um parque aqui bonito, tu caminha, tu, sabe, esvazia tua cabeça, tu vai te sentir melhor. E o Thor começa a fazer isso, muitas vezes com o próprio Freeze, e cria-se uma amizade. Que o Thor já tinha total noção que o Jimmy não estava na narrativa, o Freeze já estava com interesse romântico por ele, só que mesmo o Jimmy não estando mais na narrativa, ele ainda tinha aquele machucado, aquele vazio e um sentimento escondido pelo Jimmy. Então, ele dá chance pro Freeze, não seria justo com o Freeze. Ele voltar pro Jimmy seria um tiro no pé. Então ele prefere ficar sozinho. Ele disse pro irmão dele que agora ele entende que é menos cansativo ficar sozinho. Que ele prefere assim, que ele já tá acostumado com a própria companhia. Mas, sabe, tipo, talvez um dia ele abra o coração, mas não é agora. Só que aí o Jimmy volta a aparecer, começa a amolecer o coração do Thor, e depois, quando eles acabam juntos, é como se nada tivesse acontecido, o que é revoltante, porque o Jimmy fez uma tortura e fez um abuso tão grande emocionalmente no Thor, e agora, porque ele se arrependeu, é dizer, então tá desculpado, só porque passou algumas semanas e ele chorou e ficou com febre. Tipo, oi? Sabe? Por isso que quando eu li o final da novela, eu disse: ah, não, vou ter que gravar pra falar sobre isso, porque vai passar nesses episódios, a gente vai achar que o Thor vai acabar com outro boy, e não, ele vai voltar pro Jimmy, porque, meu Deus do céu, que bicha burra. Então eu vou falar antes. Então eu tô aqui contando pra vocês, porque é de se revoltar. Eu acredito na redenção das pessoas. Eu acredito. Mas eu também acredito que tu nunca pode, sabe, esquecer o que uma pessoa te fez. Tu pode perdoar. Tu pode, sabe, superar. Mas esquecer, tu não deve esquecer. Porque aquilo é
como se fosse uma prova, como se fosse um testemunho, não, mas como se fosse uma coisa que tu sabe do que a pessoa é capaz de fazer contigo. Tu sabe quão podre ela pode ser, tu sabe que em certos momentos de deslize ela pode fazer uma coisa muito ruim. Então, é sempre bom lembrar. Mas, perdoar é divino, não sei do que. Tá, perdoa, pode perdoar, mas não esquece. Não esquece que uma vez o El Chan cantou: pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Entendeu? Então, de novo, eu li, eu achei até que fofo o conceito, porém, levando a personalidade do Jimmy e a idiotice do Thor, eu achei que não foi um final bom, porque o abusador e o abusado terminaram juntos. Mas agora ele mudou. Todo mundo mudou, mas dá um prazo de 2, 3, 4 meses aí até que o Jimmy não fique um dia meio revoltado das ideias e volte a agir que nem um merda. Simples assim. Então, na série a gente tem raiva do Jimmy. Na novel a gente tem raiva do Jimmy. E na vida real, o James é um mimoso. É o que é. Mas vocês, duas coisas. Primeiro, vocês leram a novel e se leram, gostaram da maneira que teve toda a história, que teve toda a narrativa e tudo mais? Segundo, baseado no que acontece tanto na série quanto na novel, vocês, se vocês fossem o Thor, não o Jimmy, se vocês fossem o Thor, vocês perdoariam uma pessoa que foi tão abusiva nível Jimmy? Não um mal entendido. Não, uma pessoa, sabe, genuinamente podre. Que vocês se apaixonam e se machucam e se machucam. Vocês, no final das contas, se a pessoa adoecesse em um mês e ficasse arrependida, vocês iriam perdoar e dar uma nova chance? Iriam só perdoar? Ou iam mandar pra puta que pariu e nem dar bola? Vamos conversando sobre isso aí, de todos esses relacionamentos de Love Alert aqui nos comentários. Lembrando que pode ter mudanças entre novel e série, mas basicamente é isso. A maneira que descrevem a briga, por sinal, é muito parelha com a cena da novel, então, com a cena, desculpa, da série. Então é uma coisa que eu acho que não vão mudar tanto assim. E eu acho que a gente vai ter uns episódios bons assim de pegar aquele alívio assim de o Jimmy tá se fudendo. Que delícia. Mas vocês perdoariam ou não? Vamos conversando sobre isso aqui nos comentários, debatendo um pouco e vejo vocês na próxima.